Então, muito boa noite a todos e a todas. A gente começa dando início agora à 19ª live, né, da quarta temporada da Cátedra Intercom, encontros que são organizados pelos grupos de pesquisa da Intercom, focados sempre no tema central do Congresso da Intercom, que nesse ano em específico vai tratar do tema Ciências da Comunicação contra a Informação. Congresso esse que vai ser realizado na cidade de João Pessoa, entre 5 e 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba. Nesse 19º encontro, a gente vai receber o pessoal do grupo de pesquisa Comunicação e Educação, que vai discutir um tema importantíssimo, a desinformação no contexto da comunicação e da educação. As pessoas que estão participando podem mandar perguntas aqui pela plataforma Zoom ou pelo Facebook, onde a gente está fazendo a transmissão ao vivo. Eu me chamo Endro André, sou diretor científico adjunto da Intercom. Em nome do nosso presidente, o professor Giovano Ferreira, que é presidente da Intercom, e de toda a diretoria executiva da Intercom e da coordenação da cátedra, representada pelas professoras Nair Prata, Sônia Jaconi e pelos professores Rodrigo Gabriotti, Silvio Simon e por mim, dou início a essa 19ª live da cátedra. A cátedra, a participação hoje vai contar, então, com a professora Camila Escudeiro, da UMESP, com o professor Douglas Calisto, da ECA, Michel Carvalho Silva, da Universidade Federal do ABC, e, finalmente, com Rogério Pelizari, da ECA USP. A mediação será feita pelo professor Sérgio Rocha, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a quem eu passo a palavra agora e desejo todo o sucesso aí na condução do evento. Volto no final para a gente conversar. Boa noite para vocês, professor. Ótimo evento. Obrigado, Andro. Boa noite a todos e todas que nos assistem ou no Facebook ou estão aqui na sala. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença também do Douglas, da Camila e do Michel, que já está entrando aí, está com um probleminha, mas está entrando. O professor Citelli também, que acabou de nos agraciar com a sua presença. Boa tarde, professor. E a gente queria fazer inicialmente um agradecimento mais específico, né, que seria em relação à escolha dos nossos nomes, o Rogério e eu, que somos na coordenação do grupo, então agradecer a confiança do grupo na escolha do nosso nome para condução dessa gestão, que a gente pretende que seja uma gestão participativa, exemplo do que já fizeram, né, a Rose, a Ana e a Eliana. Então, a gente vai fazer um esforço aí para tentar manter, né, esse padrão que elas estabeleceram antes de nós, né. Agradecer a Intercom, né, a Secretaria da Intercom também, e a diretoria científica, na figura da professora Nair Prata, né, que tem assim, prontamente respondido às nossas dúvidas, né, que são muitas, né, nesse momento inicial. Então, agradecer bastante a disposição e disponibilidade, né, para nos atender nas nossas demandas. Também queria chamar a atenção, né, dos pesquisadores e pesquisadoras para as datas de submissão de trabalhos para o próximo congresso, né, que se encerram aí até o dia 11 de julho. Então, convidamos a todos e todas a submeterem aí trabalhos para o Intercom, em particular para o nosso GT, né? Nós gostaríamos muito de receber trabalhos, né, de novos pesquisadores, então estamos aqui aguardando a submissão desses trabalhos. O tema já foi dito, né, que é Ciência da Comunicação contra a Desinformação, e o congresso vai ser realizado em setembro, dia 5 e 9, na Universidade Federal da Paraíba. Tá? A live de hoje foi pensada na relação com o tema do congresso, né, que é a Ciência da Comunicação contra a Desinformação, e o título que a gente escolheu, né, foi Desinformação no contexto da comunicação e da educação. E, nesse sentido, a gente pensou em trazer pessoas que pudessem contribuir um pouco, né, para abordar algumas temáticas relativas, né, a esses temas dentro da nossa área, né? A gente pensou uma estrutura, a gente vai ter um pouco que subverter aqui em função, né, do problema que o Michel teve, depois até o Rogério pode falar um pouco mais sobre isso, mas uma estrutura que foi pensada para começar um pouco do mais geral, né, do mais teórico, e terminar numa questão prática, mas sempre tentando repetir essa temática, né, da educação nos processos de informação, de fake news e tal. E lembrar também que a nossa ideia, a partir de agora, é poder envolver aí o grupo, né, nas próximas lives e fazer uma composição mais regionalizada, né, para que a gente possa, de fato, também favorecer essa participação de todos. Tá? Falando rapidamente dos convidados, né, agora na ordem inversa, né, na ordem que vai ser apresentada, que o Douglas vai falar primeiro. O Douglas Calisto é jornalista formado pelo Unesp, mestre doutorando em Ciência da Comunicação pela ECA USP, né, o trabalho foi Memes na Internet
entrelaçamentos entre educomunicação, cybercultura e a zoeira de estudantes nas redes sociais, rendeu indicação como melhor trabalho de mestrado de comunicação da USP em 2017 e o Prêmio Francisco Morel de melhor mestrado do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação em 2018. Atualmente desenvolve pesquisa nas áreas de comunicação, educação e cybercultura. É também um dos autores do livro Comunicação e Educação, Aceleração Social do Tempo, organizado pelo professor Adilson Citeri, que nos está agradecendo com a sua presença, e co-criador do projeto Aula Pública, Programa de Divulgação Científica. Integra o grupo de pesquisa Mediações Comunicativas, coordenado pelo professor Adilson Citeri na ECA-USP, e atualmente é Grand Manager da Porticus. A professora Camila Escudeira, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com período de pesquisa na Latin American Late Studies Programs da Universidade of Illinois, de Chicago, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, na linha de pesquisa Comunicação Comunitária, Territórios de Cidadania e Desenvolvimento Social, assistente de pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA no projeto Mapa das OSCs, membro da equipe de formadores do núcleo EduCom, da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, e consultora da OIM e da Unesco, das Nações Unidas, Escritório Brasil. E, por fim, mas não menos importante, Michel Carvalho da Silva, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, e especialista em Comunicação Pública e bacharel em Comunicação Social, Habilitação e Jornalismo. Acabou que me faltou aqui um pedacinho da bio do Michel, peço desculpas aqui, tá? Mas, enfim, depois, quando o Michel for falar, a gente retoma e eu faço a complementação. Então, gostaria de passar a palavra, então, na ordem que foi acordada, em primeiro lugar, aí, para o Douglas Calixto, e mais uma vez agradecer a disponibilidade para nos atender nessa demanda aí. Oi, boa noite. Antes de mais nada, agradecer ao professor Sérgio pelo convite, o Rogério, meu amigo, meu parceiro também, pela oportunidade de discutir um pouco um assunto que é tão caro, né, que é os desdobramentos da desinformação no tecido social e aqui no nosso caso específico de comunicação e educação. Então, eu queria desejar uma boa noite a todos, todas. Professora Camila, prazer também dividir esse espaço contigo. Bom, eu vou direto ao ponto, né? Eu só ia pedir, por favor, Roger, se você puder me avisar sobre o tempo, né? Eu vou estar com a projeção de tela. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço. Só um segundinho. Vocês estão vendo a minha tela? Poderia só confirmar, Rogério, por favor? Estamos sim, aparecendo. Ótimo. Bom, eu queria fazer algumas conexões possíveis, né, com o fenômeno da desinformação, com aquilo que eu venho trabalhando, né, eu estou trabalhando atualmente no curso de doutorado, já tive alguma aproximação durante o curso de mestrado, né, que é um pouco esse universo dos algoritmos, das redes sociais, dos memes, e essas mediações educomunicativas, né? Bom, eu já fui apresentado, né? Mas só queria trazer aqui um ponto de atenção do meu currículo, que é o último aqui dessa minha apresentação, que é essa definição de educomunicador. Eu me considero um educomunicador, né? Eu sou formado em jornalismo, sou formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mas tem uma imagem aí que vocês estão vendo, né, que é uma imagem de quando eu tinha 12 anos, eu fiz parte de um projeto chamado Educom.rádio, aqui na Prefeitura de São Paulo, né, e esse projeto foi muito marcante na minha vida, porque trouxe essa característica decisiva da minha atuação, que é sempre considerar as tecnologias, sempre considerar a comunicação, o jornalismo, enfim, os mecanismos de produção e reprodução de imagens a partir da educação, né? Eu, como vocês podem ver, eu fui aluno desse projeto chamado Educom.rádio, e esse conceito de educomunicação é muito importante na minha carreira, na forma como eu faço pesquisa, né? E na outra imagem que vocês estão vendo, é exatamente isso, né? Eu discutindo um pouco sobre memes na internet com um grupo de alunos, né? Que é um pouco da atuação que eu faço hoje. Como eu disse, o objetivo aqui da minha apresentação é fazer breves reflexões, né? Eu não tenho tempo aqui, espero que nas perguntas eu possa explorar algumas coisas mais,
mas fazer uma aproximação sobre algoritmos, redes sociais, os memes e o fenômeno da desinformação dentro do universo da comunicação e educação, né? Existe uma hipótese que eu trabalho e estou trabalhando no meu curso de doutorado, que é essa, de que a construção de públicos calculáveis e a personalização extrema da experiência comunicativa passaram a influenciar o comportamento e os modos de apreensão da realidade de estudantes e docentes. Então, essa é uma hipótese que eu estou verificando no meu trabalho, e que está intimamente ligada com o conceito de algoritmo. O algoritmo ele tem essa capacidade de criar públicos, de mapear comportamentos e de induzir o tecido social a se comportar de uma determinada maneira. Eu vou falar de alguns exemplos, né? Mas a minha hipótese diz que esse universo dos algoritmos traz uma nova ordem perceptiva, né, sensorium, dentro do universo escolar, né, forjando uma nova sociabilidade, uma nova forma de relação entre estudantes, professores e a comunidade escolar. Bom, eu não sei o quanto todos aqui estão habituados com esse conceito de algoritmos, mas, em síntese, né, eles são esses mecanismos numéricos que funcionam nas redes digitais, sistematizando e organizando o fluxo de informação, ou seja, tomando decisões a partir de cálculos numéricos que vão direcionando, condicionando e modulando a experiência comunicativa. É muito simples pensar isso, né? Mesmo para quem não é habituado a navegar na internet, a internet é um universo gigantesco, e alguém precisa decidir o que aparece e o que não aparece, o que está em destaque e o que não é. E essas decisões, né, elas são baseadas em dados. Eu gosto de trazer a imagem desse garoto aí, o Yuri Martins, porque eu acho que ele é um grande gênio e exemplifica um pouco como que os dados e as informações em rede modulam a experiência comunicativa. E o Yuri, ele é produtor musical, né? O Rogério depois pode até dar uma aula para a gente sobre isso. E ele é responsável, talvez, pelos grandes sucessos do funk nacional. E ele deu uma entrevista recente muito interessante falando em como ele usa dados apreendidos por algoritmos para criar música, né? A gente está falando de Anitta, a gente está falando, enfim, dos grandes sucessos do funk nacional que são feitos a partir dessa ideia de algoritmo, né? Construir padrões identificáveis de consumo é uma das funções dos algoritmos. Personalização extrema modula o consumo midiático. Tem 3 obras que eu gostaria de destacar aqui, né? Os Engenheiros do Caos, do Jean-Paul Empoli, Morozov, né, que é autor de Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, e o David Sumter, Dominados pelos Números, do Facebook e Google, As Fake News, Como os Algoritmos Controlam as Nossas Vidas. São 3 numérica restrita às redes sociais, mas que trazem uma nova forma de comportamento, uma nova sociabilidade, né? Esse novo sensório que eu estou discutindo no meu curso de doutorado, que acaba por criar uma nova forma de se relacionar com o mundo, de ser e estar no mundo. Isso se deve a algumas razões. Eu tenho alguns exemplos práticos aqui. Stranger Things, né, para usar um exemplo da moda, né, que um absoluto sucesso, né, do Netflix. Stranger Things foi feita e roteirizada a partir de dados de usuários do Netflix. Então, os roteiristas tiveram acesso a um banco de dados enorme sobre preferências de tempo de cena, iluminação, dados que vocês podem, assim, sequer acreditar, de dados geográficos, de interesse, comportamento, e modularam essa série a partir de um algoritmo que decidiu como a série deveria ser. E o sucesso é estrondoso, né? Talvez uma das séries mais assistidas da história, né? Stranger Things, está na 4ª temporada, sai agora o último. Aí eu falo como fã, viu, gente? Tá vendo aí? Eu fui captado, viu, professor Sérgio, pelo algoritmo. E eu sei que muita gente está assistindo também gosta, então fomos todos manipulados. Bom, Cambridge Analytics também é um outro sucesso
estrondoso, né, da utilização de dados e algoritmos, e eu gosto de trazer esse exemplo específico do KitKat, porque dentro desses cruzamentos numéricos, existe aí uma possibilidade gigantesca de explorar dados que, ao olhar humano, a gente não consegue aprender. Então, os algoritmos mapearam que pessoas que gostam de KitKat tendem a votar em Donald Trump. Isso eu estou falando, né, dos dados que a Cambridge Analytics trouxe, né? E assim, com esse dado, bombardearam apreciadores de KitKat com informações sobre Donald Trump, potencializando o número de votos. Então, mais uma utilização do algoritmo, né, e como ele influencia a nossa vida, o tecido social. E, por fim, um exemplo que eu gosto muito de trazer para explorar outra dimensão dos algoritmos, que é a utilização de dados e informações pelos mecanismos de polícia. Então, algoritmos, eles têm essa capacidade de previsão, né, do que pode acontecer, é assim que funciona o cálculo numérico, e a polícia, principalmente a de Chicago, passou a usar esses números, né? E isso, na prática, significou que muitas pessoas negras, sem antecedentes criminais, acabaram sofrendo abordagens policiais, algumas até entrando dentro do sistema penal, em razão de cálculos algorítmicos, né? Porque o cálculo algorítmico identificou que pessoas negras ou com determinado biotipo tendiam ao crime. Enfim, eu sei que eu estou pincelando alguns exemplos, mas eu acho que é só para dar uma dimensão, e eu sei que todos aqui que estão escutando, que estão participando, têm observam como os algoritmos e essas questões das redes sociais atravessam o nosso cotidiano, né? Então, eu gostaria de fazer algumas provocações teóricas sobre isso, e claro, eu não tenho tempo aqui, né? Então são mais recomendações de como pensar esses processos. Tem um livro muito interessante para pensar a economia política, ou seja, que os algoritmos não são obra do acaso, né? O sucesso dos memes, esse fluxo da desinformação, esse mundo que a gente vive não é consequência do acaso, pelo contrário, está inserido dentro de uma lógica de mercado, dentro de um lugar histórico. E tem um livro, né, chamado Tempo Comprado, do Wolfgang Streeck, que discute muito bem, né, essas facetas do neoliberalismo e os fluxos informacionais. E ele traz uma definição muito boa sobre como a sociedade contemporânea rompeu, tem inclusive a expressão dele, um divórcio definitivo entre democracia e capitalismo, né? Ou seja, os fluxos econômicos. Isso significa o quê na prática? Que hoje as redes sociais e essa percepção de terra de ninguém nasce um pouco dessa divisão criada, né, por esse divórcio do capitalismo e a democracia, que permite e cria as condições para que as redes sociais sejam o que elas são atualmente, né? A Nancy Fraser discute exatamente isso também, Capitalismo em Debate, como as redes sociais respondem a essa demanda comunicativa, né, pela pressa, pela velocidade, pela inversão da cidadania, né? E isso chega para mim, Muniz Sodré, com um livro super recente, né, A Sociedade em Civil, que discute para mim muito claramente como a civilização, dentro desse ambiente algorítmico, passou a ter uma outra dimensão, a dimensão do esgotamento do diálogo, o esgotamento das possibilidades civilizatórias, e o que a gente vê, de fato, é essa guerra, né, essas polarizações e essas tensões diversas, né? Aqui uma síntese desses três autores, né? O desembarque da elite econômica do jogo democrático é a fase atual do capitalismo em sua vertente mais eficaz. Nada, nem mesmo a democracia é capaz de impor limites a uma retórica que preconiza expressões do tipo: tempo é dinheiro, almoço é gratuito, faça você mesmo, as redes sociais abrem várias possibilidades de negócios, é necessário ajustar as contas, ou mesmo é preciso acabar com isso aí. E aqui eu trago o Jean Paul também com essa perspectiva, né, de que não é mais possível essa perspectiva civilizatória no jogo algorítmico, né? A gente precisa polarizar, e eu não sei quantos de vocês aqui têm Twitter ou acessam Twitter, né? O Twitter é uma rede que eu acesso bastante, e é muito impressionante como os posts que geram a polêmica,
os posts que têm essa intencionalidade de criar tensão são aqueles que, de fato, ganham destaque, né? E é isso que o Engenheiro do Caos, né, que é o livro do Jean-Paul Empoli, traz isso claramente, né? Como faz parte do fluxo informacional das redes, do algoritmo, a polêmica, a radicalização, porque, no final das contas, as redes sociais é uma luta por espaço, né? E aqui a gente vê esse espaço, né, onde todos nós estamos inseridos e que, de fato, dá uma dimensão de como os algoritmos fazem parte da nossa vida. Roger, só me dá um indicativo do tempo aqui para eu caminhar já para... Tem mais 5 minutos. Deixa eu só fazer uma observação. O Michel não está conseguindo entrar. Eu não sei se alguém precisaria dar uma autorização para ele, mas é isso. Oi, Roger. Eu estou autorizando aqui, mas ele está caindo toda hora. Tá, eu vou então comentar com ele aqui. Obrigado. Pode dar sequência, então, o Dodô. Não descontaremos os 5 minutos dos seus 5 minutos. Pode continuar aí. Vai cair no tapetão, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Bom, fazendo um link dessa aproximação teórica que eu fiz, né, de forma muito rápida, eu confesso, né, sem um aprofundamento, né, possível, e eu espero ter em outros momentos, talvez nas perguntas, ou talvez convidando a leitura do meu trabalho, né, para discutir um pouco como democracia e algoritmos influenciam, né, comunicação e educação. Mas eu queria trazer, então, aqui a nossa conversa para esse conceito de desinformação, que é um conceito, né, para a educomunicação muito importante, considerando que a escola, o cotidiano de professores e estudantes é atravessado, né, por essas dinâmicas, né, que eu estava mencionando agora das redes sociais. Essa imagem que vocês estão vendo foi publicada na revista Piauí, se eu não me engano, de fevereiro ou março, e ela traz uma importante reflexão sobre o conceito de deepfake, né? Mentiras profundas, digamos assim, vamos traduzir assim. E nenhum dessas figuras que vocês estão vendo, dessas pessoas que vocês estão vendo, são pessoas verdadeiras, né? Então, vou repetir, essas imagens, né, e a revista Piauí explica isso muito bem, são de pessoas criadas por inteligência artificial, que, capturando dados de usuários na internet, traços e comportamentos, foi criando de forma arbitrária, dentro de um software, essas imagens que vocês estão vendo, que não são de pessoas reais. Depois eu posso compartilhar o link, né, da revista Piauí, tem isso online, vocês podem procurar por aí. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para o nosso objeto é de como esses mecanismos de inteligência artificial, algoritmos, são sofisticados e colocam um verdadeiro ponto de inflexão para a gente, em termos do que significa fazer educação, de como a gente pode lidar com esses fenômenos, porque o próprio conceito de realidade, né, quando a gente observa essas imagens, essas fotos, ela ganha aí um ponto de interrogação. E isso se deve muito à radicalização, à polarização extrema, né, do consumo nas redes sociais, dentro desses públicos calculáveis que eu trouxe rapidamente também. E o meu trabalho de doutorado, e é um pouco do trabalho do MECOM, daquilo que a gente discute sobre comunicação e educação, tenta trazer a perspectiva, digamos assim, de comunicação e educação aos processos. E é por isso que o meu trabalho ele chama o avesso do algoritmo. Isso se deve ao fato de que não é possível compreender exatamente, ou, num primeiro momento, como funcionam os algoritmos, ou seja, os cálculos numéricos. Talvez, na semana que vem, tudo que eu pudesse estabelecer aqui mude, né? Porque os algoritmos têm essa perspectiva de learning machine, que é atualizado a cada segundo, a cada minuto. Então, a proposta de avesso do algoritmo vamos se concentrar na experiência, né, desses estudantes, dos professores, dessas pessoas que a gente está estudando, na relação com os algoritmos, né, no campo da subjetividade. E eu parto, né, dessa premissa que a gente observa uma diferença cultural e temporal entre docentes e estudantes em termos de tecnologia.
e há pouco entendimento sobre padrões culturais e comportamentos. Ou seja, os algoritmos estão criando, né, uma nova forma de relacionamento que há pouca informação, há pouca margem para a gente considerar ainda. Então, tem alguns autores que eu estou fazendo essa aproximação possível, né, com essa dimensão algorítmica. Paulo Freire, Martim Barbeiro e a professora Bacega, para ficar aqui dentro desse campo da comunicação e educação. Professor Adilson Citelli, professor Ismar Soares, professora Raquel Paiva, eu também já mencionei o professor Muniz Sodré. São autores que, claro, cada um com a sua singularidade, a sua perspectiva teórica, falam sobre essa possibilidade de um ecossistema comunicativo, ou seja, essas tecnologias e esses novos mecanismos como parte de uma cultura que interfere e interrelaciona a vida que a gente tem. E eu acho que, pensando em educomunicação, eu acho que o ponto central é que as transformações do mundo criaram um ambiente em que a mídia e as tecnologias integram a cultura desenvolvida pelos jovens. E isso que eu gostaria de chamar a atenção, pensando em desinformação. Muitas vezes eu sou convidado a fazer apresentações, palestras em escolas, né? E todo mundo me pergunta, como que a gente faz um meme na aula, né? A gente gosta de trabalhar com podcast, a gente gostaria de aprender 10 técnicas contra fake news aqui na escola. Isso é muito comum, acho que todos que trabalham com educomunicação são convidados a desenvolver esse tipo de oficina, né? E eu sempre falo, claro, a gente pode conhecer as ferramentas, conhecer esse universo, mas o mais importante, considerando essa reflexão teórica que eu fiz sobre capitalismo e democracia, é fortalecer o senso crítico desses estudantes para essas novas tecnologias, porque não importa se o celular do aluno está desligado, né, se o professor proíbe o celular, se na sala não tem internet, Wi-Fi, a gente está falando de uma cultura, de uma forma de ser e estar no mundo, no qual os algoritmos jogam um papel decisivo, seja na concepção da realidade, na circulação de informação, e é nesse ponto que a gente precisa desenvolver o senso crítico, né? Ou seja, estimular os estudantes, estimular o contexto escolar para pensar criticamente como os algoritmos coletam os nossos dados, criam padrões de comportamento, estão induzindo a esfera pública a um determinado comportamento, e eu acho que a educomunicação cumpre esse papel, né? Principalmente no cenário de desinformação. Qualificar a informação, no meu entendimento, é esse desenvolvimento crítico e atento sobre o funcionamento não só do algoritmo, mas da própria democracia, né? De como funcionam os mecanismos de comunicação. Uma educação sintonizada com a vida cotidiana e suas linguagens traz uma riqueza especial aos processos de ensino-aprendizagem. E isso é muito interessante. Quem aqui já teve a oportunidade de sala de aula, né? Eu e o Rogério, a gente teve uma participação muito interessante na Prefeitura de São Paulo, e a gente sabe que alunos, alunas, professores estão muito habituados com essa lógica dos algoritmos. Todo mundo sabe que se entrar no Instagram e pesquisar pizza, nos próximos 3 dias você vai ficar recebendo propaganda de pizza. Se você colocar no Google uma determinada informação e você gosta mais de A do que de B, vai chover notícias de A para você e assim por diante. Esse é um assunto que já perpassa a experiência comunicativa dos estudantes, e essa é a riqueza para despertar o senso crítico, né? Roger, eu acho que eu estourei meu tempo, né, pelo meu cálculo aqui, né? Estourou. A gente estava esperando o Michel, tudo. Não sei se dá para você ir fechando. Sim, então eu vou paralisar exatamente aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não mais. Bom, eu vou finalizar por aqui, até para não tomar o tempo de todos e a paciência, mas fazendo esse convite, né, para pensar a educomunicação como essa possibilidade analítica, como essa possibilidade de reflexão crítica sobre esses processos algorítmicos, né? E é claro, a gente tem sempre isso que a gente chama de luta contra a desinformação, a gente tem muitas provocações de colegas que trabalham na sala de aula sobre ferramentas e instrumentos para lidar com esse fenômeno, mas eu acho que a grande contribuição desse campo da comunicação e educação
vai dentro dessa perspectiva do senso crítico, né, de reconhecer a existência de um ecossistema comunicativo no qual educadores e educadoras têm capacidade de interferir, trazendo à luz sobre como os dados são colonizados, como essas grandes empresas coletam e sistematizam dados, criando, né, públicos calculáveis. E eu acho que essa é a contribuição imediata que a gente tem por aqui. E espero, claro, ter oportunidade para expandir isso de uma forma mais longa, né, porque o assunto em 15 minutos é impossível. Valeu. Obrigado, Douglas. Muito, muito boa a sua apresentação, né? Fiquei até um pouco angustiado, confesso, no início, porque é um pouco isso que você fala, né? Quando você começa a ler sobre essa coisa de mineração de dados e algoritmos, né? Você acaba, muitas vezes, descambando para a visão bastante distópica, né? E de impossibilidade de você ter qualquer tipo de proposta que possa atenuar, amenizar, né? Que foi um pouco, né, o final da sua fala agora, né? Fiquei angustiado no início. Esse exemplo da Piauí eu já conhecia, né? E esse foi um dos que mais me assustou, né? Porque, inclusive, eu lembro que foi feita até a recuperação de um discurso que o Nixon não fez, né? Ele não fez o discurso. Se Apolo 13 tivesse estado errado, ele escreveram um discurso para ser lido por ele, que ele nunca leu, mas usando esses mecanismos de Judan, uma pessoa conseguiu reproduzir, o Nixon lendo o discurso, né? Como se Apolo 13 tivesse, de fato, estado errado. E isso é assustador. Desculpa, Sérgio, te interromper, porque tem um outro exemplo clássico, né, que é o Obama lendo um discurso, e isso está no YouTube, né? A gente pode compartilhar, né, o Obama lendo um discurso, e na verdade não era o Obama, né? Era inteligência artificial. Enfim, tem uma discussão muito interessante. Sim. Inclusive, o Dória, né, durante a campanha de 2018, teve uma discussão muito interessante se era ele ou não em um suposto vídeo, né? Então, enfim, é distópico. Sim, distópico. Eu quero o regime de verdade, né? Tem várias questões que a gente pode depois até voltar e discutir, né? Rogério, queria falar uma coisa? Não, só nesse mesmo texto da Piauí é impressionante, né? Porque tem gente que, aparentemente, a discussão que o Dodô apontou sobre o Dória, ela surge no momento em que diferentes personalidades que, eventualmente, pudessem estar em situações que disseram não estar, alegaram ser fake news. Então, a gente pode começar com, ainda que no próprio texto há uma discussão sobre talvez isso não seja a grande preocupação dessas eleições, mas fica evidente que vai acontecer, né, com mais frequência, inclusive. A coisa aconteceu, mas eventualmente vai rolar olha, isso aquilo foi fake news, aquele rosto não é meu e tudo mais. Mas é isso. Vamos. Obrigado. Eu também queria agradecer, muito boa a sua contribuição, Dodô. Acho que vamos tocar para o Michel agora, Sérgio. Sim. Então, Michel, boa tarde, Michel. Obrigado também por ter, né, se disposto a conversar com a gente aí nesse início de noite, né? Aí eu vou ler agora a parte do Michel que eu tinha lido aqui, mas a página me faltou aqui, me enrolei todo aqui, eu imprimi e aí a página sumiu aqui. Então, Michel Carvalho Silva, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal da ABC, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, especialista em Comunicação Pública e bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, é chefe do Serviço de Comunicação Social da Câmara Municipal de Cubatão, é integrante do Grupo de Pesquisa e Mediação Educomunicativas, vinculado à ECA-USP, associado à Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação e membro da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Tem experiência nas áreas de comunicação pública e comunicação e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: discursos midiáticos, comunicação institucional, comunicação política, desinformação, educação midiática, educomunicação e letramento público. Mais uma vez, boa noite, Michel. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O Roger está fazendo o controle do tempo aí. Ele te avisa quando estiver faltando, acho que 5 minutos. É isso, Roger. Boa noite a todas e todos. Vocês me escutam bem? Bom, desculpa o atraso, hoje foi muito corrido. Comecei a trabalhar às 8, só saí do trabalho às 5, peguei trânsito, enfim, muito complicado. Ainda o Roger falou que eu ainda não estava conseguindo entrar, então foi meio um caos, assim. No meio de tudo isso,
tentei me organizar para fazer uma apresentação, mas eu falei, eu acho que não sei como vai ser a dinâmica. Depois de 2 colegas, aí vi mais uma apresentação, eu resolvi falar algumas coisas que eu estou pesquisando ultimamente dentro de um projeto de pós-doutorado que eu pretendo desenvolver, junto com um projeto de extensão na Unifesp, que é o projeto de Universidade Aberta para a População Idosa, que é um projeto de extensão do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, dentro desse projeto, eu tenho discutido muito a relação entre desinformação e população idosa, que geralmente é um extrato da sociedade negligenciado nos estudos de comunicação, até mesmo nas iniciativas de educação midiática, né? Recentemente, o Educamídia até lançou Educa Mais 60, que é uma iniciativa muito interessante, que desenvolve um material voltado a esse público, mas assim são ainda iniciativas muito tímidas, né? Para um público que realmente é o público que mais compartilha, é o grupo mais vulnerável, é o grupo que apresenta maior suscetibilidade à questão da desinformação. Então, eu vou comentar muito a respeito de um artigo de 2020 dos professores Nadia Brachier e Daniel Schachter, de Harvard, que eles vão discutir a era do envelhecimento na era das fake news. E esse artigo é interessante, que eles desfazem alguns mitos, que a gente meio que consagrou a figura do tiozão do Zap. Então, quem é o tiozão do Zap? Até meio jocoso isso, né? Tiozão do Zap. Quando a gente chama alguém de tiozão do Zap, é até uma certa prepotência nossa, arrogância, né? Então, eu não sou o tiozão do Zap. O tiozão do Zap é meu tio, é minha tia, é o camarada do serviço, enfim, é alguém que não faz parte do meu ciclo de amizade, do meu ciclo afetivo, é sempre o outro, né? Então, essa figura tiozão do Zap se consagrou e ela tem um juízo de valor muito negativo, se a gente for ver. Então, esse artigo é interessante, que desfaz alguns mitos e confirma outras teses a respeito dessa relação entre desinformação e população idosa. Primeiramente, eu vou falar sobre a ideia de abundância informacional versus excesso informacional. Então, às vezes a gente trabalha isso, até em alguns artigos do Intercom, enfim, de outras associações, a gente vê isso tratado como sinônimo. E, a princípio, a ideia de abundância não é ruim. A abundância informacional ela não é ruim. Ruim é a escassez informacional. Ainda mais na sociedade digitalizada que vivemos, ruim seria viver numa sociedade com escassez informacional. A abundância em si não é ruim. O que é ruim é o excesso informativo, ou a falta de competência informacional para distinguir aquilo que é relevante nesse universo de informações precisas, informações imprecisas, informações exatas, inexatas, verdadeiras, mentirosas, manipuladas, enfim, produzidas por profissionais, produzidas por não profissionais, por, enfim, manipuladores, por agentes artificiais, por agentes humanos, por não humanos, enfim. A gente tem uma imensidão de informações nesse ecossistema comunicacional que é híbrido hoje. Então, a questão toda, que o problema é esse excesso de informação e como que a gente cria competências para classificar, hierarquizar e selecionar aquilo que realmente é importante na nossa vida, para o nosso cotidiano. A ideia de abundância informacional não é nova. Às vezes existe muito léxico novo, né? A gente fala as novas tecnologias, esse novo cenário, essas novas exigências. Mas a abundância informacional ela remonta à Grécia Antiga. Então, por exemplo, já teve, em um dado momento histórico, pessoas que discutiram o grande volume de livros, né? Já se discutiu, em um dado momento histórico,
por que se tinha tanto livro. Então, em algumas sociedades, já se até perseguiu os livros, né? O Nome da Rosa, até esse filme menciona isso de alguma maneira. Então, já teve tempos históricos em que se discutiu o tanto de livro, tanto de informação, se aquilo não poderia levar o ser humano à loucura. Então, essa questão de abundância informacional acompanha a humanidade. Então, por exemplo, hoje, dados de hoje. Então, uma pessoa viva hoje tem 300 vezes mais informação à sua disposição que toda a biblioteca de Alexandria, né? Que era um grande repositório informacional da antiguidade. Então, hoje a gente dispõe de muitos dados, né? Então, hoje a gente tem mais smartphones do que pessoas. Hoje a gente tem à disposição mais de 1.500.000, né? Aliás, 1.500.000 milhões de sites. O Google recebe por dia, diariamente, mais de 5 bilhões de buscas, né? De pesquisas. Então, o excesso informacional ele é algo que tem impacto na nossa socialização, na nossa competência informacional e na nossa maneira de ser e estar no mundo. Então, até o professor Mário Sérgio Cortella ele tem um livro pequeno, mas muito interessante, em diálogo com o Gilberto de Mestai, que ele discute a ideia de curadoria, e ele discute muito o que importa é saber o que importa. Então, essa é a grande dinâmica. Isso tem a ver até com um pedacinho que eu peguei da fala do Dodô a respeito desse senso crítico, dessa ideia de reflexividade. Então, como preparar um aluno, enfim, para essa ideia de que ele vai selecionar realmente o que importa para a sua vida. E essa é uma competência a ser ensinada, a ser desenvolvida. Saber ignorar o irrelevante. Hoje é uma competência ignorar o que é irrelevante. Então, a gente tem uma imensidão de plataformas, TikTok, Instagram, enfim. E a gente tem que saber ignorar o que é irrelevante. Nem tudo é relevante na sua vida, nem tudo pode te proporcionar entretenimento. Então, isso também é uma questão que a gente tem que discutir. Agora, imagina isso dentro da população idosa. Isso que é o mais assim grave, porque assim o idoso ele começa a ter acesso às plataformas recentemente. Essa conexão tardia tem um preço. Então, por exemplo, até o idoso entender que aquele celular tátil não tem tecla. Então, ele acostumou a vida inteira usando um telefone fixo com tecla. Então, ele tem que fazer toda uma reprogramação neurolinguística para entender esse celular sem tecla. Entender que aquele celular lhe proporciona descobrir o mundo. É um mundo de possibilidades. Então, por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei com essa questão da desinformação população idosa com os idosos da UAP, né, da Universidade Aberta para a População Idosa, foi interessante que assim, muitos assim se mostraram eufóricos por ter agora contato, por ter contato com o filho que às vezes está no exterior, por ter contato com os netos, mas eles também reclamavam da falta de conversa, né? Então, ele foi inserido no universo informacional das gerações mais novas, mas ele ressente muito da conversa, desses momentos de partilha, que não tem, né? Então, as dinâmicas sociais são diferentes, enfim, é muito complicado hoje. Então, às vezes, um neto visita uma avó e entra num quarto e vai ficar ali naquele celular, vendo vídeo no YouTube, pouca interação. Então, você pensar que o idoso ele vai aprendendo a lidar com essas novas plataformas, só que esse tempo é um tempo diferente das inovações, das mudanças tecnológicas. Então, eu vejo muito a minha mãe. Minha mãe tem 78 anos, está quase fazendo 80 anos aí. Então, até ela entender que nem tudo que está no YouTube é verdadeiro, foi um tempo. Ela começou a me mandar mensagem. O Didi morreu, Michel? Porque está aqui no YouTube. Está aqui. Até ela entender que nem tudo que estava no YouTube era mentira ou não era a verdade, porque, assim, ela vem de um tempo que se consagrou o Jornal Nacional como um grande
como uma grande referência. Então, o que ela assistia no Jornal Nacional era uma referência, era um validador, né? Então, assim, se aconteceu, foi noticiado no Jornal Nacional, tem status de verdade. Então, para ela, ela pensou que isso de alguma maneira, tinha feito a transição para o YouTube. Ah, está no YouTube, é verdadeiro. Então, ela tem que entender que não, nem sempre, e isso é uma competência. Então, o idoso, uma das razões que as autoras aqui de Harvard vai falar é esse analfabetismo digital, que é uma das explicações para o fato dessa população compartilhar mais fake news. Isso ficou comprovado nas eleições norte-americanas de 2016, em que a população de mais de 60 anos compartilhou 7 vezes mais do que a população jovem de fake news. Então, tem também as questões de dissonâncias cognitivas, tem a questão da memória, tem a questão também das crenças cristalizadas. Então, por exemplo, se o idoso, ele tem, digamos assim, ele é de uma vertente mais conservadora, ele tende a acreditar em informações que vão validar aquele seu pensamento. Então, é uma crença cristalizada ao longo de décadas, né? Então, não vai ser, digamos assim, um serviço de checagem que vai fazer com que esse idoso mude de opinião. Ele acredita muito no seu círculo afetivo, então ele acredita muito mais no seu círculo afetivo que a população mais jovem. Então, a gente tem que ter essa noção. Outra coisa, a distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Ele tem muito menos letramento para fazer essa distinção, porque até ele parte do princípio, se foi compartilhado num grupo afetivo, num grupo de afeto, ele tem essa dificuldade de crer que um parente, um familiar, compartilharia um conteúdo falso, mentiroso, que possa causar dano a alguém. Então, ele tem essa dificuldade em crer que alguém do seu círculo familiar, do seu círculo de afetos, poderia estar compartilhando algo falso. Então, os estudos vão mostrar que, assim, existem algumas diferenças, mas a gente não pode generalizar, pensar que todo idoso é o tiozão do Zap. Isso eu acho muito pejorativo. É lógico, a gente teve uma pandemia, a gente teve toda a questão da infodemia, que foi esse acúmulo de informações falsas, enfim, falsas e verdadeiras sobre um determinado assunto específico, no caso da Covid, e ele ficou mais apreensivo, sim, porque muitos idosos ficaram trancados em casa por um longo período, e o celular acabou sendo o seu único refúgio. Então, só finalizando já, 3 minutos. Oi? Quantos minutos? 3. 3? 3. 1, 2, 3. Ah, que bom, ainda tem bastante tempo, então. Então, assim, o estudo vai mostrar que os idosos relatam mais confiança em familiares, amigos, vizinhos e até estranhos, incluindo pessoas desconhecidas que nunca tiveram contato. Em comparação com adultos jovens, os adultos mais velhos detectaram menos mentiras e distinguiram menos as verdades das mentiras. Esse déficit de dúvida aumentou quando as invenções vieram de colegas da mesma idade. Ou seja, o grupo da paróquia, o grupo ali do centro de convivência do bairro. Então, existe um laço afetivo ali e, consequentemente, um laço de confiança entre essas pessoas. Então, a dúvida, o ceticismo nesse grupo é menor do que em relação a uma população mais jovem, né? Então, o que a gente precisa, já que a gente está falando de comunicação e educação? A gente precisa de iniciativas que tratem a desinformação entre a população idosa com as especificidades que esse grupo exige, sem discriminação geracional, né? E com a premissa de que todos e todas podem e devem aprender a interrogar as informações e mensagens que recebem diariamente. É preciso lembrar que as pessoas mais velhas cresceram em um contexto onde a informação necessariamente passava por um tratamento, por cuidado de checagem, já que a empresa estabelecida funcionava como uma espécie de filtro ao intermediar a comunicação com o público. O que eu falei do Jornal Nacional. Então, assim, a população idosa
ela acompanhou as transformações do próprio jornalismo e da imprensa. E ela viu que existiam, mesmo que esses parâmetros não sejam de conhecimento geral, existia uma crença, uma confiança nesses parâmetros de validação da informação jornalística. Então, a partir do momento, nos últimos anos, desde 2016, com toda essa questão que o Dodô já falou, dos algoritmos, da questão dos filtros, bolhas, enfim, existe uma corrosão desse contrato comunicacional. Então, esse sujeito comunicante, que era o jornal, perde essa credibilidade. Então, onde a gente vê hoje as mídias partidárias ou hiperpartidarizadas, elas têm grande adesão da população idosa. Então, hoje não é raro você encontrar um idoso e falar assim: eu não assisto a Globo. Aqui, a Globo, para mim, agora é o YouTube, ele aponta para o celular. Então, ou idosos que assim, se informam pelas lives de autoridades, né? Então, é muito comum hoje idosos que o único canal de comunicação é a live de uma autoridade pública. Então, a gente tem que pensar que os idosos, às vezes, acreditam em algo simplesmente porque está publicado, ou simplesmente porque algo foi veiculado, ou simplesmente porque algo foi compartilhado pelo seu grupo de afeto. Então, a educação midiática para essa população precisa que a gente tenha essa noção que é um grupo complexo, plural, e que exige algumas preocupações assim específicas. Então, o idoso mais pobre, o idoso menos letrado, o idoso com menos acesso às plataformas, o idoso com diferenças geográficas, o idoso sozinho também. Nesse mesmo artigo científico, ele fala da relação entre desinformação e solidão. Então, às vezes, o idoso compartilha um determinado conteúdo para estar inserido num grupo ou participar de algo que lembre algum laço. Então, existe uma relação entre desinformação e solidão. Então, a gente tem, quando trabalhar com educação midiática para a população idosa, pensar em todos esses vetores, em todas essas circunstâncias. Bom, esse assunto daria assim, muito mais pano para manga, mas eu agradeço o convite do Roger, do Sérgio. É uma honra compartilhar esse momento com o Douglas, com a Camila, que infelizmente eu não consegui acompanhar, mas a culpa foi do trânsito. Tá? Obrigado. Obrigado, Michel. E super interessante que acabou que a sua fala também se casa em certo sentido se casa com muitas coisas que o Douglas falou, mas uma preocupação que o Douglas expressou ali, né, dessa ideia de você olhar os jovens em loco, né, e os professores, né, que muitas vezes em pesquisas gerais, isso não é um privilégio do campo da comunicação, né, nos campos acadêmicos muitas vezes você tem essa generalidade, né, sobre o objeto de estudo e de fato, né, quando você fala, por exemplo, da especificidade do idoso, né, você traz aí essas questões que eu achei fundamentais, crença e confiança, né, quer dizer, essa questão da crença é um dos desafios para você pensar em qualquer projeto que pretenda discutir educação midiática, né? Porque é isso que você falou, né? A pessoa, quando tem uma crença, você coloca os dados diante dela e ela, né, não vai corroborar com aquela opinião porque ela está aferrada à sua crença e isso não vai fazer com que ela mude a sua opinião. Então, isso é um grande desafio. E, ao mesmo tempo, para me alongar muito, essa naturalização que a gente faz, não só do lado da juventude, mas também, pelo que eu estou vendo aqui agora, né, quando você fala do tiozão, né, é isso, né? Assim como a gente naturaliza o jovem, achando que todo jovem tem uma expertise para lidar com o celular, com a rede social e tal, a gente acha que também, né, a população idosa necessariamente está qualificada com certos atributos que nos fazem, muitas vezes, né, fazer reflexões, ponderações genéricas, sem olhar a especificidade que ele está trazendo agora, né? Então, eu achei assim, espetacular a sua fala, eu nunca li nada a respeito, então achei assim, uma super novidade. Então, agradeço também, mais uma vez, né, ter podido ouvir vocês, suas ponderações aí. E depois a gente volta para conversar um pouco mais. Bom, por fim, não menos importante, né, na verdade, nós tínhamos pensado num ordenamento, né, vamos ouvir agora a professora Camila Escudeiro, né, também agradecer imensamente. Ela não falou ainda. Não falou ainda, Michel.
Vocês me fazem pagar esse mico, gente. Não, imagina. A conversa Roger, é bom que aqui... o Roger o Rogério disse que é meu amigo ainda, fazer eu pagar esse mico aqui. É a aceleração do tempo, viu? É. É a aceleração E do tempo. o pior é que vai ficar gravado, viu? Vai ficar gravado, vai virar podcast. Então eu vou ter o prazer de ver agora a apresentação da professora Camila. Nós tínhamos pensado, até o Roger sugeriu, né, do geral para o mais específico, a gente acabou alterando, mas não tem problema algum, né? Acho que isso também não interfere tanto assim. E aí vamos terminar, então, com a Camila. Camila, por favor, fique à vontade, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, tá bom? Gente, muito boa tarde, boa noite já, quase. Boa noite já, quase não. Boa noite, né, a todos e todas, já escureceu ali fora. Bom, uma alegria imensa estar aqui hoje, obrigada pelo convite, agradeço ao Roger, ao professor Sérgio, à Intercom, e um prazer enorme ter escutado a fala do Douglas, do Michel, uma verdadeira aula, né? Muito bom estar aqui mesmo. Bom, a minha fala vai mais no sentido de relatar uma experiência prática que eu tenho nas escolas, que eu tenho com o tema da desinformação, e acho que vai muito no sentido, o Douglas trouxe muitos aspectos teóricos aí, né? Michel também falou alguns conceitos, mas eu vou mais trazer essas experiências, né? O que eu tenho visto nas escolas, o que eu tenho visto tanto no trabalho com professores, quanto no trabalho com os alunos. Então, vai ser mais um bate-papo mesmo, e depois eu queria apresentar, ainda nessa perspectiva dessa experiência prática, a revista Imprensa Jovem, que é um trabalho que a gente tem feito, é uma parceria entre universidade, escola pública, e que tem dado bastante certo, e que eu queria compartilhar com vocês também, e para a gente pensar um pouquinho nessas coisas que perpassam o que Douglas e Michel falaram, né? Bom, eu trabalho muito, sempre pesquisei em questões relacionadas à mídia comunitária, popular, alternativa, e aí sempre dei aula disso, fiz minhas pesquisas nisso e tal, mas desde 2018 que eu passei a entrar eu entrei para o núcleo de Educom da Prefeitura, né, de São Paulo, e aí, acabei me inserindo aí nesse contexto da educação e da comunicação de forma mais efetiva, né? E desde 2019, eu ministro um curso de formação para os professores, lá no Núcleo de Educom, que é um curso de desinformação. O curso, na verdade, ele chama Leitura Crítica da Mídia, Desinformação e Fake News na Educação. Então, é um curso que eu ministro junto com outros professores, né, do núcleo, o Bruno, a Silene, o Roger, né, e a gente faz um apanhado, né, do que alguns conceitos de desinformação, de fake news, etc., e tenta trabalhar esses conceitos com os professores, porque o que a gente entende? Que a escola é um ambiente fundamental, é um ambiente propício para trazer esse tipo de discussão, para conversar essa questão com os alunos, com os jovens que o Douglas pôs aqui na fala dele, ou com as outras pessoas, ou com os colegas professores, que muitas vezes já estão numa idade um pouco mais avançada, aí, pegando um pouquinho da fala do Michel. Então, assim, a gente quer mostrar o quanto a escola, o quanto o ambiente escolar é frutífero para esse tipo de discussão, o quanto ele é importante para esse tipo de reflexão e para despertar o senso crítico aí que o Douglas falou muito, né? Fortalecer esse senso crítico dos estudantes para a questão da tecnologia, para a questão da informação e tudo mais. Então, é um curso que ele é destinado a professores da rede pública, né, da rede municipal de ensino, da Prefeitura de São Paulo. Eu, particularmente, já dei 14 turmas, cada turma tem 50 estudantes, mais ou menos 40 a 50 estudantes, então já foram muitos alunos, né, nesse tempo todo. Nessa fase de pandemia aí de 2020 e 2021, o curso foi virtual, então a gente tinha uma quantidade de aulas síncronas, um monte de atividade assíncronas,
Enfim, mas sempre discutindo, claro que não é a mesma coisa de você estar na escola, como a gente ia antigamente, antes da pandemia, a gente dava esse curso em loco, né, ia nas escolas ou nas DREs e dava esse curso em loco, mas, enfim, foi o jeito que a gente achou de continuar seguindo com ele. E é um curso, assim, muito... Por ele ser, ele reúne professores de diferentes lugares de São Paulo, de diferentes níveis de ensino, de diferentes escolas. Então, são múltiplas realidades ali que acabam convergindo para essa questão da desinformação, das fake news, da leitura crítica da mídia, etc. Bom, então como que a gente estabelece esse curso? A gente tem um conteúdo básico que a gente vai trabalhar com eles, conceitos de desinformação e de fake news. Eu parto lá daquela primeira fake news da história, de 1938, da Guerra dos Mundos, do planeta sendo invadido lá por marcianos, etc. e tal. Falo com eles um pouquinho da escalada da desinformação na era da pós-verdade. Esses dois últimos anos de pandemia, a gente tem trabalhado muito o conceito de infodemia, né, que são as notícias falsas, as informações que circularam falsas sobre a questão da pandemia, e as consequências, né, o quanto isso pode ser prejudicial. E aí a gente sempre traz casos concretos. Muitos deles, eles até duvidam quando a gente fala, não, mas isso não é fake news, isso não é notícia falsa, isso não é mentira, né? Foi falado aqui das deepfakes também, que, enfim, eles às vezes custam acreditar que aquilo possa ser uma manipulação, uma mentira. E também uma coisa importante que eu sempre bato com eles é que nem tudo também e o curso tem esse propósito, já que tem essa vertente para a leitura crítica da mídia, nem tudo que sai na mídia tradicional é absolutamente verdade, né? A mídia tem os seus interesses, a mídia tem os seus vieses, né? E por aí vai. Bom, e aí a gente entra também um pouquinho no conceito de fact-check, na importância de se combater as desinformações, como combater, né? E o papel da escola nesse processo, como que a escola pode servir aí de apoio para essa criançada, para essa juventude, despertar esse senso crítico para essas questões. Bom, de material, a gente, como o curso é muito corrido e é muito rápido e é muita gente e são professores assim muito diversos, né? Acabo não usando uma leitura teórica densa com eles, porque não é esse o propósito, né? Então, alguns trechos que eu tenho usado muito é desse livro, é um livro até novo, Fake News, como plataformas enfrentam as desinformações, do coletivo Intervozes. Um livro muito bom, então eu pego alguns trechos para trabalhar com eles, mas eu pego muito conteúdo também das agências de checagem, principalmente da agência Lupa, falo um pouquinho a partir da experiência empírica minha, porque eu trabalhei muito tempo na grande imprensa, então como que é o processo de apuração de uma notícia, né, e como que ela pode ser distorcida, manipulada, o que influencia no processo de apuração, etc. e tal. Trabalho bastante com charges e com vídeos também, né? Vídeos que fazem parte do dia a dia deles, né? Porta dos Fundos, o Karnal, Portela, enfim, coisas que para trazer mais esse assunto para a realidade deles. Bom, e aí no final do curso eles têm que fazer um trabalho final. Esse trabalho final consiste em pensar algum projeto que possa ser implantado na escola deles, a partir da realidade ali que eles vivem, e, de novo, são realidades muito diversas, né? Mas que tenha como objetivo estimular os jovens a pensarem, a mostrar para os jovens, para as crianças, a importância da gente estar atento à questão da desinformação, das notícias falsas, e fazer uma leitura crítica da mídia. E aí eu trouxe 3 ou 4 cases aqui de exemplos concretos, assim, que deram certo, que depois eu tive até a oportunidade de acompanhar agora no finalzinho do ano passado, em umas escolas que voltaram, de como esses projetos foram implantados. Então, assim, a gente tem a maioria dos professores que participa desse curso é professor da educação infantil, né? Esse curso, na verdade, ele serve como uma pontuação para os professores, para a evolução da carreira, etc. Então, ele é bastante profundo.
procurado por professores de todos os níveis, né? Então, às vezes é um professor que trabalha com crianças muito pequenas no ensino infantil, mas estão lá fazendo o curso, e aí depois tentam levar aquele aprendizado para a escola de alguma maneira. Então, o que a gente vê com os professores da educação infantil é que eles procuram tratar esse tema de uma maneira lúdica, levar esse tema em atividades lúdicas para a escola, interativas e participativas, né, que prendam ali a atenção da criança, que a criança se sinta participante daquele processo. Trabalham muito com cartazes, com imagens visuais, né, que chama mais atenção, com cores, que chamam mais a atenção das crianças menores, e também alguns tentam integrar os pais nesse contexto. Então, de repente, alguns pensam em um jornal mural para colocar na porta da entrada da escola, com alguma notícia desmentida ali, para chamar a atenção dos pais para aquela questão, e etc. e tal. Mas 2 projetos que eu fiquei muito feliz de verem realizados, foi um que foi uma escola de educação infantil que implantou durante um tempo, uma vez por semana, eles faziam uma roda de histórias, uma leitura, né, da história do Pinóquio. Então, pegaram o Pinóquio como personagem principal e inventaram uma história dele contando uma mentira, e o nariz crescendo, e todo aquele aspecto lúdico, né? Vejam vocês, colocaram um pregadorzinho no nariz da criança para mostrar que o nariz estava crescendo quando contava mentira. Então, assim, foi uma atividade foi fantástica, né, deles trabalharem isso com as crianças tão pequenas ainda, mas já despertando essa consciência e essa importância que a gente deve combater a mentira, que a gente deve desconfiar das informações que são passadas. E uma outra... então, isso foi uma série, né, de cada semana era uma turminha da escola que se reunia para vivenciar esse dia a dia do Pinóquio, que foi chamado lá a história que eles inventaram, que eles criaram. E um outro recurso também, que se mostrou muito efetivo numa outra escola para discutir a questão, foi a brincadeira do telefone sem fio, né, que é uma brincadeira tão antiga, mas que eles implantaram na escola, que uma pessoa conta uma coisa e conforme aquilo vai passando, a história chega na outra ponta totalmente distorcida. Então, também foi um jeito aí meio lúdico e interativo de mostrar, de trabalhar essa questão com as crianças. Então, às vezes a gente fala assim, mas isso é coisa que a gente vai pensar lá quando eles ficarem jovens e forem ter o celular e tal. Não, desde pequenininhos a gente já pode pensar em como trabalhar isso, em como implantar isso, e é por isso que o objetivo do curso é mostrar a escola com toda essa potencialidade. E nos cursos maiores, nos níveis dos alunos maiores, né, na educação fundamental 1 e 2, aí os projetos são os mais variados possíveis que surgem, né? A gente tem desde a produção de veículos de comunicação, então vão produzir um jornalzinho, vão produzir um telejornal, vão produzir uma página do Facebook, um blog, um jornal mural, um podcast, enfim, sobre o tema, ou desmentindo algumas notícias que foram tidas como verdade, para chamar atenção, e aí distribuir esses veículos via redes sociais, via grupo de WhatsApp, e incluir muitas vezes os pais também para receber esse conteúdo, né? Até implantação de agências de fact-checking, de checagem de fatos, né? Então, teve uma escola, fez um projeto muito interessante também, de alunos que eles colocaram uma urna, vejam só, normalmente às vezes são propostas simples, né, que a gente está falando aí numa tecnologia, as crianças têm acesso a tanta tecnologia sofisticada e tudo, mas às vezes os melhores projetos têm ideias muito simples. Eles colocaram uma urna no pátio do colégio, para que quem tivesse dúvida sobre uma determinada informação, se aquilo era falso, se aquilo era verdadeiro, escrevia um bilhetinho e colocava na urna. E de tempos em tempos eles iam lá, abriam a urna e esclareciam aquele fato. Então colocavam cartaz esclarecendo os fatos e etc e tal. Então isso foi uma mini agência de checagem que eles implantaram ali na escola. Mostra de cartazes, mostra fotográficas, peças de teatro, debates e rodas de conversa, isso sempre surge muito também. E projetos híbridos, né, que
misturam tudo isso. E uma coisa que a gente tem percebido também nesses projetos, né, de como trabalhar a questão da desinformação na escola, é a partir da interdisciplinaridade. Então, professores de distintas disciplinas, né, isso no ensino fundamental 2, principalmente, distintas disciplinas que se unem para fazer um projeto. Oi, estou no tempo 3 já? minutos, isso. Jesus do céu. Mais 3. Então, tá bom. Então, se unem para fazer determinados projetos. Então, é o professor de educação física que trabalha junto com o professor de ciência, etc. Eu tinha aí uma experiência do CEL que foi implantado nas bibliotecas, que também é muito importante, é muito legal, mas eu vou deixar para outra hora, porque eu queria passar para a revista Imprensa Jovem. Eu vou compartilhar com vocês. A revista é uma revista, ela é feita pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Metodista, que é onde eu sou professora, e em parceria com alunos da rede pública, né? Então, deixa eu só ver como é que eu compartilho aqui. Peraí. Tenho como compartilhar? No share screen. Óbvio, no share screen. Ok, desculpa. Imagina. Aqui, isso. Essa foi a segunda edição, nós fizemos já 2 edições da revista, então como é que funciona? A gente faz, foi uma revista que surgiu no tempo da pandemia, então começou com as reuniões de pauta online dos alunos da universidade, recebendo nas sessões virtuais os alunos das escolas públicas, e a partir desses encontros, os alunos da universidade faziam um workshop junto com os alunos das escolas da prefeitura, e para conversar sobre o processo de produção de uma notícia, né? Fazer uma entrevista, redigir um texto, tirar foto, etc. e tal. E aí os alunos trabalham em grupos e produzem a matéria, e no final a gente monta a revista. Nós já fizemos 2 edições, e tem se tornado um trabalho assim muito gratificante, muito bacana mesmo, de integração de públicos diferentes, né? E aí por parte da universidade a gente tem tanto alunos de graduação como alunos de pós-graduação também, em comunicação, aí num projeto de extensão, né, universitário. E esse ano deu para a gente ir nas escolas, inclusive para a edição desse ano, até acho que a Adriana está aqui nos assistindo, ela que foi lá ontem na Câmara dos Vereadores, entrevistaram o vereador o Suplicy, que vai sair uma matéria sobre política, sobre eleições na próxima edição, e a criançada foi lá ontem entrevistá-lo. Bom, essa aqui foi a número 2, né, que a gente, como estava no centenário do Paulo Freire, né, a gente fez uma capa em homenagem a ele. Então, é uma revista assim, que ela tenta ter uma diagramação mais voltada aí para o jovem, porque a gente pensa que ela é uma revista para a escola pública, tem poemas, aí tem o editorial, o Carlos ajuda bastante, né, que é o nosso coordenador lá do Núcleo Educom, então a gente sempre faz uma página de making off, mostrando como é que foram, né, como é que foi a preparação das matérias, tudo. A gente tem uma parceria com o Joca, né, que eles sempre produzem o conteúdo também, tem se mostrado relevante aí nesse cenário de trabalhar com crianças e informações, e aí vem as matérias dos alunos, e é tudo produzido por eles, desde a ideia da pauta. Então, a gente lê essa revista, é uma forma de entender qual o olhar desses jovens também, né? Então, a gente teve uma matéria nessa edição sobre jogos digitais, né, que é bem a realidade deles, e uma linguagem muito simples, uma linguagem muito, que parece que é uma conversa mesmo, né? Depois eu posso até disponibilizar, o PDF aí está à disposição, né, de quem tiver interesse, posso passar o link. Uma outra matéria sobre redes sociais, né? E aí olha bem a chamada, como eles colocam, né? As redes sociais em nossa vida, como estamos lidando com a era digital. Então, sempre angústias e a realidade deles. Eles fazem pesquisas na escola e trazem esses dados, né? E fazem com os colegas, para trazer esses dados para a matéria. Aqui a gente teve uma matéria também sobre o negacionismo científico, né, e a Covid-19, então eles fazem desenhos para ilustrar, trazem conteúdo, fazem pesquisas, falaram até de epidemia de fake news, né, entrevistam funcionários, é uma diretora e uma secretária de um colégio que eles entrevistaram, fazem poesia, fazem história em quadrinhos, e a gente sempre tem também um formador aí indicando como fazer um projeto na escola. Esse aqui foi a nossa colega lá do núcleo, a Elisiane e a Carmen, que ensinaram a implantar um projeto ambiental na escola.
E só mostrar aqui a capa da outra revista, só já passando para os finalmente aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Essa do Paulo Freire foi a edição 2. Essa que eu vou mostrar agora foi a edição 1. E aí e agora a gente está trabalhando na edição 3, que vai sair agora em julho, né? Ela sempre sai em julho e dezembro. Deixa eu só mostrar a capa aqui. Essa aqui foi a primeira edição, que foi a capa a gente acabou dando uma matéria para o grafite, né, que eles fizeram também, mas ela segue sempre essa mesma estrutura, né? Falamos um pouquinho uma matéria sobre grafite, uma matéria sobre a cultura do faça você maker, faça você mesmo. Tivemos uma matéria sobre o fechamento das escolas na pandemia e como ficam principalmente a questão das atividades físicas, das aulas de educação física que não tem mais, os desafios do ensino híbrido e história em quadrinhos, enfim. E é isso. Peço desculpas por ter estourado o tempo, viu, Roger? Desculpa. Mas é que a gente começa a falar, passa tão rápido, né? E é isso. Mas muito obrigada. A gente sabe como que é. Nós que agradecemos. Obrigada. Aliás, assim, a Camila, assim como o Douglas, a gente faz parte do núcleo de educomunicação. E como o Sérgio mencionou no início, né, a ideia era a gente partir de discussões até mais teóricas, que aproxima, em certo sentido, o nosso campo da desinformação, para nos voltarmos agora, aqui no final, para discussões mais práticas, né, mais específicas, como essas na própria escola, né, experiências na escola. E foi por isso que a gente pensou em trazer a Camila. Como ela falou, né, a gente lá éramos em 4, porque teve um desmembramento, e a gente deve ter tido uma formação de quase 1.000 educadores, né, entre novembro de 2020 e ao longo de todo 2021. Né? E né, a gente só agradece a você também, Camila, pela sua disponibilidade e pelo depoimento, inclusive em relação à revista Imprensal Jovem, material bastante interessante, que inclusive tem uma série de matérias que tratam, né, de fake news. Gente, assim, eu só queria compartilhar muito rapidamente também alguns dados que dizem respeito ao nosso GP, e foi por isso que eu quero projetar. São 3 slides só. Na verdade, é uma espécie de balanço dos textos submetidos, e entre esses textos, aqueles que, de alguma forma, trataram o tema da desinformação desde 2017, quando a palavra, né, o termo, a expressão fake news entrou lá no dicionário Commons. Então, de lá para cá, a gente teve 256, de 2017 para cá, a gente teve 256 artigos submetidos, e 43 deles tocaram, de alguma forma, no assunto desinformação. É claro que, se a gente, fazendo uma análise, uma depuração mais detalhada sobre os textos produzidos, a gente vai ver lá que em 2000... no primeiro ano, por exemplo, aliás, acho que se a Cláudia tiver ainda aí, a Bredarioli, ela foi, acho que, a primeira a inaugurar assim, um artigo que trata especificamente... Oi, Cláudia. Oi. Que trata especificamente do tema, assim, mais voltado para o tema da fake news, né? Eu acho que é um artigo, se não me engano, sobre agência de checagem, voltada para alunos do ensino superior em jornalismo, e ao longo dos anos seguintes, aí sim a gente vai ter um volume um pouco maior. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, a distribuição dos artigos, a gente teve 70 em 17, 55 em 18, essas duas, né, 17 em Curitiba, 18 em Joinville, depois 19 no Pará, né? Então, o que a gente nota é que há um crescimento ao longo dos anos e, proporcionalmente, há um crescimento significativo. Em 2020, a gente teve quase 30% dos artigos sobre tema que, de alguma forma, tratam do assunto. E é uma coisa que a gente percebe também é que, num primeiro momento, a gente vê mais
discussões voltadas, de fato, às agências de checagem. Em 2020 e 2021, muito fake news associado à pandemia, à desinfodemia, como o Michel bem mencionou. E aí, assim, né, como eu falei, eram só alguns slides, só para um panorama a respeito do que foram os artigos, né, como o tema foi tratado. Também uma outra questão interessante, que a gente tem 14 artigos desses todos, que tratam diretamente da questão da desinformação vinculada à educação formal, mais especificamente à sala de aula. Mas, assim, eu gostaria de ouvir, assim, afinal de contas, a gente só tem mais 10 minutos, eu queria inaugurar, então, essa parte de questões, vou fazer só uma, talvez a gente vai ter tempo de mais uma ou duas, enfim, querendo saber a opinião de vocês sobre tendências, assim, né? Então, obviamente, um panorama, o que deve ser falado mais, né? Eu comentei, a gente começou mais com agências de checagem, teve esse período, esse momento da pandemia. Que tipo de abordagem vocês entendem que tende a ser mais comum na discussão sobre desinformação daqui para frente, ou nesse período que a gente está vivendo? Quem quer falar? Bom, eu acho que, se você me permite, Roger, obrigado pela provocação. Eu acho que o Michel trouxe uma coisa muito interessante, a experiência da professora Camila também, né, coloca esse desafio, que essa perspectiva de furar as bolhas, né, inclusive eu vi aqui no Facebook uma pergunta que também traz essa perspectiva, né, como a gente fura as bolhas, como que a gente pode driblar, né, o algoritmo, aplicar o drible da vaca, né, no algoritmo, e conseguir uma experiência comunicativa que foge dessa polarização. Então, eu acho que essa é uma tendência muito importante, né? Porque eu acho que a gente está diante de um desafio gigantesco, que no meu modo de ver, os algoritmos e a inteligência artificial, esse ambiente onde circula a desinformação, está muito conectada com a economia, com o funcionamento da nossa sociedade. E isso acaba por formular e modular o nosso comportamento. Então, assim, eu sei que isso é um pouco abstrato, mas o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente escuta isso, né? A gente precisa furar as bolhas, principalmente na comunicação política, né? A gente precisa parar de falar com convertidos, precisamos se aproximar de outras comunidades evangélicas ou ambientes conservadores, e o inverso também, né? Mas eu acho que a forma como a sociedade se organiza hoje, nessa tensão do tempo, nessa competição desenfreada, né? Nessa competição de mercado, força as pessoas, força os cidadãos, as cidadãs a se comportarem de uma determinada maneira que favorece a circulação de fake news, que favorece também o ambiente dos memes, que favorece esse universo do superficial, né? Então, o Michel, ele trouxe uma reflexão muito interessante, né, sobre o irrelevante e o relevante, né? A minha provocação é a seguinte: eu acho que os algoritmos e o próprio funcionamento da nossa sociedade está tensionando o superficial, o artificial. Não há espaço para reflexão, não dá tempo. Né? Por isso que o meme faz tanto sucesso, né? Por isso que o Twitter faz tanto sucesso, porque é rapidinho. Né? Quem puxa uma reflexão um pouco mais consolidada acaba perdendo espaço, né? Então, a polêmica, a explosão de informações, tudo isso acaba favorecendo esse ambiente. Então, arrisco dizer que o nosso campo da comunicação e educação precisa refletir sobre isso, né? O que significa exatamente furar as bolhas, né? O que exatamente significa relevante, o que é relevante, né? São algumas perguntas, alguns problemas, né, que eu acho que a gente precisa trazer à tona e principalmente trabalhar isso no universo escolar. Só completando o que o Dodô falou, eu acredito que existe uma tendência, até dentro da ciência política, isso foi falado bastante durante a minha tese de doutorado, sobre o estudo dos afetos. Então, a gente tem uma questão hoje dentro da ciência política do estudo dos afetos. Então, por exemplo, em alguns dos artigos que eu tive acesso, a gente vê que a pessoa sabiamente compartilha uma notícia falsa. E ela tem objetivos específicos.
Então, é por um bem maior, é por uma questão cívica que ele entende ser algo relevante, importante. Então, a pessoa faz o compartilhamento sabendo que aquele conteúdo é falso. Então, por que uma pessoa faz esse tipo de compartilhamento? Ela não está sendo enganada, ela faz esse tipo de ação. Então, que cultura política permite esse tipo de comportamento antiético? Então, que tipo de cultura política é permissiva ao ponto de entender que durante o debate público, o debate político, é permitido esse tipo de estratagema? Até pouco tempo, num Roda Viva, que teve o marqueteiro que era do PT, agora é do Ciro, esqueci o nome agora. João Santana. Quem? João Santana. Do João Santana, que ele falou assim que ele não produziu fake news contra a Marina Silva na eleição de 2014. Ele só reforçou. E ele falou assim que no debate político, durante uma campanha política, não existe desinformação. Existem reforços e reduções. Existem superlativos e relativizações. Ele falou que não acreditava em desinformação política. Então, assim, para um marqueteiro falar isso num programa de repercussão nacional como o Roda Viva, é porque existe uma cultura política permissiva a esse tipo de estratagema. Então, e até isso dentro até de cursos sobre iniciação política, mesmo comunicação política, se fala muito a gente tem que jogar duro com o nosso adversário. Isso a gente já escutou, quem é da comunicação já escutou isso. Então, que cultura política é essa que permite esse tipo de comportamento, que relativiza o uso da mentira como estratégia? Então, hoje a ideia de estudo dos afetos é algo assim que eu acho que até no nosso campo da comunicação e educação a gente tem que estudar mais. Por que uma pessoa compartilha algo que sabiamente, que previamente sabe que é falso? Que sentimento move essa pessoa? No caso do idoso, eu falei que das justificativas é o medo da solidão. Então, alguns pesquisadores desse campo falam, é a solidão, o medo da solidão. Ele quer ser aceito. E isso tem até a ver com uma teoria da comunicação que assim a gente estuda no primeiro ano de jornalismo, que é a espiral do silêncio. Aquele medo de ser escanteado, de ser colocado num lugar de exclusão, de solidão. Então, assim, o medo da sua opinião contrariar o pensamento hegemônico ou o pensamento dominante ali naquele grupo. Então, se todos daquele grupo de afetos compartilham aquele tipo de conteúdo, eu também vou compartilhar. É este o sentimento de pertencimento. Então, eu acredito que agora os nossos estudos de comunicação e educação, e dentro dessa perspectiva da desinformação, vão migrar para esse estudo dos afetos, dos sentimentos que movem o comportamento na internet. Posso falar uma coisinha? Não, tá. Depois eu só queria só complementar. Ladies first, por favor. Não, é rapidinho. Imagina, professor. Só para falar assim que esse ano a gente tem um ano eleitoral, né? E em campanhas eleitorais esse assunto começa, ele não é só muito debatido, mas também é nesses momentos nos momentos de crise que às vezes a gente tem a inovação. Né? Então, as próprias agências de checagem, o que a gente viu de consórcio da imprensa agora nos dados da pandemia, então isso tudo foram experiências que mostram como diversos atores sociais estão atentos a isso, e a gente pode ter aí também, não só o lado ruim, né, mas experiências positivas sendo trabalhadas e sendo criadas. É isso, desculpa. Muito bem. Posso falar uma coisinha aí, rápida? Bom, primeiro... Pode sim, professor. Só fazer um comunicado. O professor Adilson vai fazer a fala, e depois acho que a Cláudia queria falar também, né, Cláudia? Se eu conseguir enxergar direito aqui. É isso, Cláudia? Confirma para mim. Não, obrigada. Não, só porque a gente é cobrado aqui pela questão do tempo. A gente tem até algumas questões aqui, mas infelizmente a gente não vai conseguir dar conta. Mas se você quiser falar depois do professor Adilson, Cláudia, fica à vontade, tá bom? Não é nenhum problema, não. Era só para encerrar depois na sua fala. Tá bom? Obrigado. Pessoal Adilson, fica à vontade.
Bom, primeiro, parabenizar todos os organizadores, né, do evento e também os palestrantes aí, observações e flancos bastante interessantes, né, que foram levantados. Mas eu queria só pontuar duas coisinhas, né? A primeira pontuação deriva de um filme de faroeste que eu gosto muito de ver filmes de faroeste. E um deles, enfim, o título em inglês é O Homem que Matou Varse, o nome da personagem, que a tradução é O Homem que Matou o Facínora, né? Então, há uma fala final lá no Homem que Matou o Facínora, que é o seguinte: olha, quando a versão se torna maior que o fato, publique-se a versão. Eu acho que esse é um comportamento assim que o filme é de 1954, 1955, um filme com John Wayne, enfim, James Stewart, que fazia um senador da República, que criou-se um mito em torno dele, que ele tinha matado um certo Facínora e, na verdade, não tinha feito nada disso. O dia que ele quis voltar atrás para dizer, não, o jornalista disse para ele, não, por favor, não continue essa conversa, porque a versão ganhou o país. Então, deixa a versão correr, que ela é muito melhor do que o fato, tá certo? Então, fica tudo dito pelo não dito, né? É uma coisa que, veja, é uma sensibilidade do filme de mais de 50 anos lá para trás, identificando um certo fenômeno que, evidentemente, ele se amplifica, né? Quer dizer, esse problema está posto e ele amplificou-se. Então, eu gostaria de, talvez, não para agora, mas suscitar um ponto que é a própria palavra desinformação, né? Que o Rogério mostrou como ela cresceu lá nas falas da Intercom, né? Também outras... esse termo cresceu demais, né? Desinformação. Eu me pergunto se não é o caso também da gente, do ponto de vista mais conceitual, pensar em criar uma espécie de categorização discursiva ou gêneros discursivos que derivem ou se coloquem em torno desse termo. Por quê? Certamente, desinformação é alguma coisa que eu não sei exatamente se é o mesmo que notícia falsa. Eu não sei se é exatamente algo que nós poderíamos chamar de notícia maliciosa, ainda que todos esses três termos, esses três subgêneros, vamos dizer assim, discursivos, não é? Ainda que cada um provoque um malefício à sua maneira, e que, portanto, como mostrou a Camila, precisa ser repensado, no nosso caso, nos termos da educação e da formação desses mais de 40 milhões de jovens que estão na escola brasileira, né, de ensino fundamental e médio. É muita gente. Ou seja, o malefício é o mesmo. Agora, a operação discursiva de acobertamentos e despistes é diferente, não é? Todos nós que lemos o jornal, mesmo os jornais da grande imprensa, não estou nem aqui me referindo a essa esbórnia, né, que são as redes sociais, né, conjunto de informação ou desinformação que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, mas fica circulando por aí, né? Não, estou falando da grande imprensa. A gente poderia levantar uma série de exemplos, aqui já foram, inclusive, ditos alguns pelo Douglas, naquela famosa foto da Piauí, o Sérgio voltou a comentar, Michel, enfim, a notícia maliciosa ela é uma informação de boa qualidade, aparentemente ela pode ser uma informação de boa qualidade, né? O evento pode se dar, quer dizer, a factualidade, inclusive, do ponto de vista jornalístico, pode acontecer. Agora, o tratamento que se promove em torno dessa aparente factualidade é que é o problema. E, às vezes, até mais complicado do que aquilo que é propriamente uma fake news, né? A fake news tem os seus problemas, a Cláudia tratou muito disso já, as fake news têm os seus problemas,
Mas a fake news não é propriamente uma operação de despistamentos, porque ela é um esclarecimento do absurdo. A fake news é uma espécie de esclarecimento do absurdo. Se eu afirmo que a Terra é plana, bom, como é que é isso? Isso é um esclarecimento hiperbolizado, um absurdo hiperbolizado. Agora, se nós trabalhamos, como agora, recentemente, a imprensa veio trabalhando a morte dessas duas pessoas que nós estamos acompanhando, o jornalista e o indigenista lá na Amazônia, quer dizer, eu mesmo fiquei lendo algumas coisas que é pura insinuação, é pura coisa maliciosa. Então, o fato houve, as pessoas morreram, mataram, etc., etc. Agora, há uma operação textual, né, discursiva, que eu chamei aqui, a falta de melhor termo, de uma notícia maliciosa. Eu acho que a gente poderia também colocar uma questão desse tipo, né? Se há possibilidade de pensar essas gradações, né? Porque são maneiras diferentes de distorcimento das coisas. No fundo, ou é algo absurdo desse tipo, sei lá, a vacina contra a Covid traz um chip que vai transformar o sujeito em comunista. Bom, tá bom, isso daí... né? Agora, outra coisa é você operar informações que descobriram o cadáver de não sei o quem, de um jeito, etc., e não tinha nada daquilo, na verdade, constituído. Ou a notícia falsa propriamente dita, ou o erro de informação. Quer dizer, eu acho que são subgêneros dessa tópica maior da desinformação. Talvez a gente precisasse qualificar um pouco mais. Eu vou parar aqui, está muito bom. Obrigado. Que legal. Posso falar um minuto, Sérgio? Pode, Cláudia. Só vou pedir, Cláudia, para ser bem concisa, porque o representante da Intercom já está aí já para... Lá depois do professor Adilson. Bom, mas não, eu acho que eu queria só complementar essa ideia mesmo que o professor Adilson traz, né? Porque quando a gente fala do termo fake news, ele traz aí uma contextualização que distorce muitas vezes o que seria notícia, porque a gente tem uma reflexão também sobre aquilo, se é fake, não poderia ser news, né? Se é falso, não poderia ser notícia. E o trabalho da Claire Wardle, do First Draft, que ela, inclusive, apresenta essas gradações da notícia maliciosa, da notícia que é completamente falsa, da notícia que está ali com um contexto desfeito, né, descontextualizado. Então, ela apresenta essas gradações do conteúdo falso, que até ela chama de conteúdo falso, e não de fake news. Eu acho que essa discussão realmente super importante. Obrigado, Cláudia, pela colaboração também. Professor Adilson, aliás, prazer em rever muitos rostos aí que há muito tempo a gente não consegue ver, né? Vamos ver se nesse congresso a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar, seria muito bom. E aí, aproveitando o informe do Sérgio no início, reforçando só, para que isso aconteça, inclusive, seria importante que as submissões elas acontecessem até o dia 11/7, né? Então, lembrando que é uma segunda-feira desta vez, até as 23h59, não deixem para o último momento, mas espero ver todos vocês, esperamos, né, Sérgio, ver todos vocês lá. Então, a gente queria agradecer a presença dos convidados, o Dodô, a Camila e o Michel, pela contribuição, pela dedicação, se organizar para a apresentação de hoje, além da participação do professor Adilson, da própria Cláudia, que inclusive tem um projeto legal, quem sabe a gente possa falar em uma outra ocasião sobre, e agradecer todos os demais que estiveram, inclusive conosco aqui aqui no Zoom, além daqueles que estiveram no Facebook.
Então, a gente passa a palavra à organização mais uma vez e queria reforçar, 11/7 é nossa data de limite, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Roger. Muito produtiva a live, né? Em nome da diretoria executiva da Intercom, da Cátedra Intercom, a gente quer agradecer muito ao GP de Comunicação e Educação pela organização dessa live, com a participação da Camila Escudeiro, do Douglas Calisto, do Michel Carvalho, do Rogério Pelizari, né, mediado pelo professor Sérgio Rosa. A gente só deixando alguns recadinhos aqui muito rápidos, as nossas lives estão sendo disponibilizadas no canal da Intercom no YouTube, então se você acessar youtube.com/Intercom Comunicação, você consegue encontrar até a live de número 15, que a gente postou hoje no canal. As próximas lives vão ser postadas agora na próxima semana, essa semana ainda. Além disso, né, essas lives estão sendo transformadas pelo pessoal do podcast Papo Com, lá da Universidade Federal do Ceará, estão sendo transformadas em episódios de podcast pelo grupo de pesquisa Praxis Jor, que é vinculado ao PPG-Com, então, lá da Universidade Federal do Ceará. E além de, eles estão publicando, né, a cada semana eles publicam 2 episódios novos. E um terceiro produto que é desmembrado dessas lives vai ser a produção de um e-book que vai ser lançado durante o congresso da Intercom entre os dias 5 e 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba. Cada um dos GPs que participa vai organizar um livro, né, a partir das discussões, e a gente vai fazer o lançamento lá, presencialmente, no Congresso da Intercom. E aí, só para convidá-los, né, a todos e todas, na próxima quinta-feira, às 6 da tarde ou da noite, às 18 horas, o grupo de pesquisa Comunicação, Alteridade e Diversidade vai ser responsável pela organização da próxima live, que vai ter o tema Invisibilidade Indígena e Trans na cobertura midiática no Brasil. Então, a gente agradece muito ao GP de Comunicação e Educação por essa aula que a gente teve aqui, e a gente espera vê-los e revê-los, né, na próxima live na quinta-feira. Ok? Muito obrigado, muito boa noite a todos e todas.